Para nós é sempre uma satisfação vê-los, então a câmera aberta dá um acalento no coração, depois de tanto tempo distante e isolados. Eu vejo a Kelly se juntando a nós. Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom dia, Bom Kelly. dia, tudo bem? Quanto que a gente espera? 15, 30 minutos para a segunda convocação. A gente vai esperar 30 minutos e a gente vai fazer 2 apresentações de entretenimento enquanto isso. Tá bom. Tá. É que eu tô com um incêndio aqui no meu parquinho, então eu vou sair um minutinho, mas eu já volto, tá bom? Tá bem, tá bem. Então, Até já. 9h30. Tá bom, até já. Bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los mais uma vez. Neste primeiro semestre tivemos 2 Assembleias Gerais. Esta é a nossa Assembleia Geral Ordinária, com o nosso Conselho Fiscal já eleito para aprovação de contas. Como previsto no nosso estatuto, nós aguardaremos até às 9h30 para que possamos alcançar o quórum ou iniciar com a segunda chamada de associados presentes. Mas também, como já se transformou em hábito, nós vamos aproveitar essa meia hora de aguardo, né, para as formalidades do processo de Assembleia Geral. Nós nos propusemos a compartilhar com vocês, mais uma vez, um pouco do que é o percurso do planejamento estratégico que nós apresentamos na Assembleia Geral Extraordinária e que tivemos o kickoff na última semana. Márcia, eu vou pedir para você projetar o slide que apresenta o cronograma do planejamento estratégico, ao mesmo tempo em que eu passo para o Diego Bonomo nos comentar um pouquinho como é esse processo. Nem todos estiveram presentes na Assembleia passada ou no evento de kickoff do planejamento estratégico do Instituto, Diego, de maneira que vale a pena retornar ao começo, além de apresentar um pouquinho de como que vai ser essa jornada. Obrigada, Diego. Obrigado, Suelma. Bom dia a todos. Márcia, você quer que eu compartilhe aqui a minha tela? Tá com a Camila. Camila, por favor, 2, 3 A não, slides. a não ser que você já tenha o slide aí. Ok, deixa eu compartilhar aqui só um segundinho. Ok. Espero que vocês estejam vendo aí a tela. Eu vou recapitular, então, assim, rapidamente o processo do planejamento até aqui. Esse processo ele começou, na verdade, no último trimestre do ano passado. A gente fez uma série de conversas no âmbito do Conselho e pensamos que faria sentido criarmos um processo para realmente pensarmos, não só no Conselho, mas todos os associados, pensar um pouco o futuro do Instituto, né? Então, pensar o futuro da profissão, pensar o propósito do IRELGOV, os objetivos e resultados que a gente quer para o IRELGOV, mas não só no período da nossa gestão, né? É uma gestão de 2 anos, que nós já estamos chegando aqui quase na metade dela, e o que a nossa premissa, né, o ponto de partida de onde a gente partiu, da onde a gente começou essa discussão, é de que isso poderia ser um ativo futuro, né, não só para a nossa gestão, mas para as outras gestões que virão, para que a gente tenha continuidade e para que a gente consiga colocar o Instituto no patamar que é o que todos nós queremos, né? Então, a gente fez esse primeiro debate interno aí no último trimestre de 2020, decidimos, então, iniciar um processo de planejamento estratégico.
nos 2 primeiros anos do mês, dos 2 primeiros meses do ano, né? Não vou contar janeiro porque está todo mundo em férias, mas fevereiro e março, a gente fez um alinhamento entre o Conselho e o Roberto Campos, que é o nosso parceiro que está fazendo esse trabalho pro bono, sobre o planejamento, e aí fizemos uma primeira conversa com os associados, como a Suelma mencionou, na Assembleia Geral Extraordinária no fim de março. E a partir do dia 19 de abril fizemos o kick-off, né? Então esse kick-off foi feito com o lançamento de uma pesquisa que ainda está no ar. Quem ainda não respondeu, se puder responder, nós agradecemos muito. É uma pesquisa que ajuda a orientar o trabalho, principalmente a partir do encontro que a gente vai ter nessa sexta-feira, né? Então, é uma pesquisa que tem justamente esse recorte, esse olhar, né, de qual é o propósito que o IRELGOV tem que ter, quais são os temas que o IRELGOV tem que tratar num horizonte aí de 5 anos, tanto temas finalísticos quanto temas de gestão, né, diretrizes de organização e gestão. Então, é super importante a participação dos associados nessa pesquisa, porque é dela que vai vir o material para a gente trabalhar nos próximos encontros. E aí fizemos um primeiro encontro específico já do planejamento na sexta-feira passada, que foi o primeiro workshop. Foi um workshop mais expositivo de alinhamento metodológico, e a partir do workshop dessa próxima sexta, aí a gente vai inverter um pouco a lógica, vão ser encontros realmente de produção, né, de participação dos associados para ajudar a produzir o conteúdo desse planejamento. Então, nós vamos tratar nesse próximo workshop dos cenários e do propósito, né? Então, dado um conjunto de cenários possíveis nos próximos 5 anos, como que o Instituto tem que se posicionar diante desses cenários, e a partir dessa construção de cenários e propósitos, nós vamos ter 2 oficinas, uma para construir os nossos objetivos e resultados que queremos alcançar nesse período de 5 anos, e outra para discutirmos projetos para alcançarmos esses objetivos e resultados. E entre essas oficinas haverá 2 outros workshops, mas aí vão ser menores para o Conselho, só para a gente fazer a validação, né, daquilo que foi construído pelos associados. Então, daqui para frente é um processo bem participativo, e que nós gostaríamos muito de contar com a presença e com o engajamento de vocês. E esse ponto aí na linha do tempo da Assembleia Geral Ordinária é só para fazer essa atualização, né? Recontar um pouquinho de onde a gente partiu, né? Da premissa de onde a gente partiu, até onde caminhamos e o que temos pela frente. A ideia é que a gente faça a entrega do planejamento, provavelmente num webinar no dia 29 de junho, para marcar aí fazer o marco aí do primeiro ano da nossa gestão e poder dar uma divulgação ampla, né, desse trabalho conjunto que a gente quer criar com todos vocês. É isso, agradeço de novo pela participação de quem esteve conosco no Workshop 1, peço continuar no Workshop 2, quem não participou, convido a participar do próximo e das oficinas. Acho que vai ser um trabalho muito interessante e, de novo, quem puder responder a pesquisa e ainda não o fez, vai nos ajudar muito. Suelma, obrigado, fico à disposição e se você quiser adicionar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Obrigada, Diego. Eu deixei aqui no chat tanto o link para a inscrição para o segundo workshop, quanto o link para a pesquisa. Então, quem não teve oportunidade ainda, está aqui no nosso chat. Eu acho que a única coisa que vale a pena agregar em relação ao planejamento estratégico é recordar que poucas vezes a gente tem a oportunidade de pausar a vida para refletir sobre o futuro, né? E o nosso intuito de promover uma discussão de 5 anos para o Instituto é uma combinação de pensar o futuro do IRELGOV conjuntamente, e aí precisa ser com ativa participação de todos os associados, porque como o Diego gosta de distinguir, é um plano de 5 anos, é um plano de Estado, não é um plano de governo, não diz respeito a uma gestão,
diz respeito a todos aqueles que querem ver o e-HelpGov crescer, mas também é um espaço de reflexão sobre a carreira, sobre a atividade de relações governamentais, sobre o futuro dessa atividade. Então, começar a jornada, eu confesso que para mim, a minha motivação original era, de fato, pensar a sustentabilidade do Instituto, mas à medida que a gente começou a dar os passos e o primeiro workshop se realizou e algumas entrevistas se realizaram, eu me dei conta que foi um espaço pessoal também de reflexão sobre o que é que vai acontecer nas relações governamentais do Brasil nos próximos 5 anos, e de alguma maneira me ajudou a refletir sobre como eu me insiro nesse processo. Então, e eu dou esse testemunho pessoal da participação no planejamento, porque as discussões realmente têm sido interessantes, as reflexões são muito válidas pelos dois contextos. Então, quem puder e tiver interesse, eu realmente incentivo a participar. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma reflexão, alguém que participou do primeiro workshop e ouviu a apresentação da metodologia, ou se a gente passa para o próximo ponto de pauta. Bom, Márcia, enquanto os colegas decidem se querem se manifestar, você pode jogar a apresentação do congresso, por favor, na tela? Que o meu computador não... Ele só consegue fazer uma coisa por vez, ele não está muito colaborativo esses últimos dias. Obrigada, Márcia. Bom, dentre as atividades que nós apresentamos no final do ano como parte do nosso planejamento para o Instituto, a gente incluiu, e vocês já são conhecedores, a maioria de vocês, o Congresso Internacional de Relações Governamentais. Em 2019, o e-HelpGov realizou o primeiro congresso, foi um grande desafio colocar o congresso de pé, e foi muito proveitoso como uma oportunidade de discutir os grandes temas da área, ao mesmo tempo que promover o network entre os profissionais. Daquele primeiro congresso para hoje, nós aprendemos, o nosso objetivo é que o congresso seja bianual, portanto, que ele acontecesse em 2021, mas em várias discussões internas, nós nos demos conta que, para além de todas as oportunidades tecnológicas, de um modelo virtual como a gente tem trabalhado, ou de um modelo híbrido com distanciamento, depois de tanto tempo isolados, quereremos estar juntos, né? Quereremos estar juntos para discutir os nossos temas, para compartilhar experiências e também para nos divertir, porque já faz muito tempo que não nos vemos. Então, por esse motivo, o congresso bianual, que deveria acontecer em 2021, nós optamos por jogar para março de 2022, na expectativa de que a progressão da vacinação e da imunização do país esteja bem mais acelerada, planejando um modelo híbrido em que também se possa estar presencial ou à distância, considerando que a gente tem muita dificuldade de cenarizar em relação a distanciamento social e ondas e não ondas, mas na expectativa de que a gente possa estar juntos, que a gente possa ter happy hours, cafés da manhã, almoços e jantares ao longo dos 2 dias de congresso, e além dos espaços formais, tem espaços de network e interação informais também. Você pode passar, Márcia, por favor? Mais uma. No primeiro congresso, nós enfatizamos uma discussão sobre a prática, né? Como fazer relações governamentais, como medir resultados em relações governamentais, as velhas discussões de KPIs, as velhas discussões de avaliação, as velhas discussões sobre quais são as competências centrais necessárias para as nossas atividades, que são muito válidas e que estão presentes e que não só o Instituto, mas vários outros espaços têm promovido.
E a gente entendeu que, pelo perfil do Instituto, todas as experiências de missões internacionais, todas as redes de relacionamento que o Instituto construiu nessas missões para a China, para os Estados Unidos, nós estamos preparando, no eixo de internacionalização, aí mais uma missão agora na versão virtual. Então, vamos tentar também missão virtual com o Diego e com a Juliana, dessa vez para a América Latina, eles vão comentar mais para frente. Essas experiências são muito válidas e nós, no Brasil, temos a contribuir e também a aprender, né? É uma posição de troca. Então, a primeira opção foi fazer desse um congresso internacional, chamando os nossos parceiros. Nós formalizamos parcerias com instituições congêneres de outros países, mas também chamando profissionais brasileiros que estão no exterior, a comunidade brasileira no exterior, e outros profissionais que já conhecem o Brasil, conhecem a América Latina, e que têm uma colaboração, um intercâmbio de conhecimento a promover. Mais um, por favor, Márcia. Então, o objetivo, e nós colocamos networking em cima, possivelmente porque nós mesmos, né, da liderança do IELGOV, desejamos primeiro networking. Já faz muito tempo, como eu falei, que a gente não se encontra. Mas também concentrarmos nos novos temas que que nós temos nos deparados e os novos desafios. Parte desse conteúdo também será alimentado pelo próprio planejamento estratégico, pensando que o planejamento estratégico é uma pausa para reflexão de quais são as rotas de futuro da atividade de relações governamentais, não só no Brasil, né? Um outro tema que talvez a gente não tenha ainda mergulhado na comunidade brasileira de relações governamentais, mas que são desafios constantes, tanto para aqueles profissionais que estão dentro da empresa, aqueles profissionais que estão na associação empresarial, que congregam várias empresas, ou os profissionais que estão prestando serviço à empresa e às associações, entidades, enfim, ONGs, que é como as relações governamentais geram valor ao negócio, né? E como que a área de relações governamentais interagem com as grandes pautas de negócio, ESG sendo uma dessas pautas, mas também como ele interage com as outras funções e com as áreas de negócio. Esse é um desafio que a gente se propõe e o Congresso busca tratar desses grandes debates, né? Relações governamentais e a área jurídica, a área de relações governamentais e a área financeira, muitos de nós respondem ao CFO, dentro da cadeia interna da empresa. Relações governamentais e o pensamento estratégico, a participação nos boards, a discussão das estratégias, análise de risco na área de planejamento, na assessoria ao CEO e ao presidente, mas também na estratégia de negócio, né? Com os vice-presidentes, os diretores de negócios, os diretores de marketing. Eu tenho certeza que, à medida que eu vou citando as áreas, vocês vão se reconhecendo nos seus próprios desafios, e a gente se propõe, então, que no Congresso a gente promova esse tipo de debate. Você pode passar mais um slide, por favor, Márcia? Alguns dos temas que a gente vem capturando e muitos outros deles serão capturados ao longo desse processo de diálogos com vocês no planejamento estratégico também, são os temas que já identificamos pelas nossas interações. E também temas que nós mesmos gostaríamos de debater nos nossos desafios profissionais. Então, ferramentas de gestão, que já está sendo tratado, por exemplo, no grupo de trabalho de transformação digital, que se propôs a construir um debate em torno de gestão de relações governamentais e transformação digital, mas que não se esgota aí. Nós sabemos que ainda nos falta o amadurecimento dos processos e alguns estão mais avançados que outros, é uma área de intercâmbio. Sempre a nossa agenda de reputação, afinal, um dos pilares do Instituto
é educação, é reputação, e dentro da agenda de reputação, os temas que hoje nós já chamamos de diamante, né, Valéria? Que não é mais o triângulo da ética, integridade e transparência, senão um diamante que inclui a responsabilidade na forma como a gente apresenta as nossas propostas, angula os nossos interesses e dialoga com o setor público. O lobby e o advocacy como ferramentas válidas para qualquer tipo de instituição, ou seja, estratégias de atuação, táticas de engajamento, não como opções substitutas entre o terceiro setor e os agentes econômicos. Eu acho que isso já está consolidado entre todos nós, mas talvez para o grande público vale a pena reforçar e amadurecer e solidificar esse entendimento. Governança corporativa, que tem a ver com o pensamento das relações governamentais dentro da discussão de conselho e dentro da gestão de reputação da empresa, da associação, da marca. Essa discussão, essa preparação para o conselheiro reconhecer no profissional de relações governamentais o valor de consultoria, né, para o processo de tomada de decisão estratégica, talvez tenha ficado mais evidente, né, num ano de crise, ou nos anos de crise, considerando que a pandemia ainda está aí, mas é uma discussão que a gente precisa consolidar, né? Qual é o nosso lugar nessa discussão estratégica de governança dentro dos conselhos? Talvez como conselheiros, muitos de nós já somos conselheiros em associações, já presidimos conselhos de associações e precisamos refletir sobre isso. E, por último, no mês de abril, apoiamos o ASPM numa discussão que nós consideramos uma discussão necessária para consolidar o diamante da melhor forma de engajamento com o setor público, ou seja, se a gente não considerar as partes interessadas dentro do modelo econômico capitalista, e aí a gente está falando propriamente do stakeholder capitalism, e a gente tentou usar a versão em português, não sei se essa versão colará, talvez a gente precise de outro nome. Vejo a Denilde aqui, que certamente concorda comigo que capitalismo de partes interessadas é um nome complexo demais. Mas ele traz esse desafio que é a nossa estratégia de relações governamentais não está desconectada dos anseios da sociedade, dos outros stakeholders da empresa, a serviço, naturalmente, do que já era o atendimento às necessidades dos shareholders da empresa. Então, é pensar o todo e como nós nos inserimos no modelo de relacionamento mais amplo. Essa discussão estará presente também no Congresso. Você pode passar, por favor, Márcia? Lembrando que nós estamos aguardando às 9h30, então eu não estou atrasada na minha apresentação. Nós pensamos que o Congresso ele não pode se restringir a nós, né? Então, a ideia é que, além de trazer os profissionais de relações governamentais, os associados do RealGov, a gente possa trazer outros stakeholders, outros públicos de interesses com quem nós gostaríamos de dialogar. Um deles, sem dúvida nenhuma, são os nossos stakeholders, né, os outros stakeholders internos e externos. Então, trazer o setor público ao diálogo, trazer os profissionais e representantes das outras áreas de negócio da empresa também para conversar conosco dentro do Congresso. Presidentes, CEOs, CFOs, diretores de negócio, diretores jurídicos, diretores de ética e compliance, estabelecer essa conexão e ouvir deles também quais são os anseios dessas funções, desses negócios em relação à área de relações governamentais. A academia, nós temos uma academia espalhada pelo Brasil que tem pensado relações governamentais de maneira isolada, ainda não constituída sobre a modalidade do que na academia se chama comunidade epistêmica, mas que, ao ser reunidos em ambientes como o Congresso, certamente poderão estabelecer essa conexão conosco e levar a experiência técnica do dia a dia
para dentro desse ambiente de ciência, metodologia de ciência com método científico e de reflexão. E a própria mídia, que talvez seja o nosso maior desafio, na forma como ela apresenta na sua linguagem uma associação direta entre o lobby e a corrupção. A forma de trazer a mídia ao debate é promover mesas de debate com jornalistas políticos, mas também com nossos colegas de mídia especializada, que já atua na área de relações governamentais de uma certa maneira, por fazerem o jornalismo exclusivamente político, e aí vocês conhecem algumas empresas que já estão nesse negócio. Você pode passar, por favor, Márcia? Então, a ideia é trazer todo mundo e cada um participar em mesas e em plenárias específicas. Então, os profissionais sêniores, mas também os nossos colegas que estão em lideranças médicas, transicionando para posições mais sêniores, sem deixar de fora os entrantes no mercado, né? Os estudantes, e aí o modelo híbrido nos permitirá ter essa interação, tanto daquele que talvez prefira estar em casa por algum motivo, ou porque a participação é mais econômica por via eletrônica, prefira sim, tendo um espectro mais amplo do que é esse grupo de relações governamentais do Brasil. A imprensa e a mídia sob convite, né, para um debate específico de reputação. Mais uma, por favor, Márcia. Márcia, não sei se sou eu que travei. Mudou para setor público, stakeholders. Ah, perfeito. Então, a ideia é termos, como eu mencionei, também todos os nossos stakeholders que não são practitioners, né, não são praticantes das relações governamentais, mas que possam vir discutir as expectativas deles e as nossas nessa relação. Mais uma, Márcia, por favor. Então, eu vou deixar esse como slide final, para que vocês possam fazer o seu pré-agendamento. Já para um pouquinho aqui, vai lá no Outlook e coloca Save the Date, bloqueia o dia inteiro, do dia 24 e 25 de março. Nós já temos um lugar, nós fizemos o amplo debate e negociação, e conseguimos com um parceiro que já é um parceiro histórico, tradicional, 2022. Obrigada, Andréia. Sim, Andréia, 2022, março de 2022. Que é a AmCham, então a gente vai usar o espaço AmCham e toda a estrutura AmCham, que já comprovamos, muitos de vocês já conhecem. Primeiro, acomoda, segundo, tem uma base tecnológica forte para a gente garantir também que o modelo híbrido seja funcional, né? Então, 24 e 25 de março de 2022, como a Andréia nos recordou, já passou 2021, graças a Deus, a gente já está a caminho de março 2022. Vai lá no Outlook, bloqueia, bota dia inteiro. A ideia é que à noite a gente possa realmente ter espaços de network, que a gente possa se ver, se tudo der certo, que a gente possa se beijar e se abraçar sem máscara. Essa, pelo menos, são os meus votos na lua cheia de Escorpião, para quem gosta de astrologia. E com isso, eu agradeço a atenção de todos. Perguntas podem deixar no chat ou podem nos procurar diretamente. O Eric Camarano é o chairman do Congresso Internacional. Não estou vendo ele na minha tela, é possível que ele esteja por aí. E já anuncio que nós estamos na segunda chamada, e com isso entramos formalmente na Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas, passando a palavra para o Jorge. Jorge, é sua.
Obrigado, Soma. Bom dia, pessoal, tudo bem? Daremos início, então, à nossa aprovação de contas. É um trabalho que a gente realiza anualmente aí, em função do exercício anterior. E a gente gostaria de fazer uma demonstração. E, para apresentar comigo, eu gostaria de convidar a Kelly, que é a presidente do Conselho Fiscal. Acho que a maioria já conhece, já foi a presidente do Reholgoff também. Para a gente, enfim, fazer essa apresentação do que foi o Reholgoff no ano de 2020. Márcio, se puder, ou a Camila, colocar a apresentação. Eu não sei se a Kelly está aí. Estou aqui, sim, estou aqui, estou com vocês. Bom dia, você quer se apresentar? Bom, deixa eu achar, espera um pouquinho. Bom, sou a Kelly Aguilar, sócia fundadora, uma das sócias fundadoras do Reholgoff, desde o começo, acompanhando aí o crescimento, né, e agora com as bases prontas, o fortalecimento do Instituto. Fico muito feliz por ver todo esse trabalho sendo realizado. Nós que começamos com 10 associados, é super importante ver o crescimento e imaginar 5, 10 anos para frente, tendo stakeholders muito mais diversificados do que a gente imaginava lá no começo, né? Isso é questão de amadurecimento, é questão de experiência, é questão de muito debate, de muita conversa, né? De muito diálogo, que foi sempre a base do Reholgoff. Então, fico muito feliz. Eu trabalho para a indústria farmacêutica já há alguns anos, um pouco mais de 20, 30 quase, não vem ao caso. Vocês imaginam que com a Covid, a agenda de quem trabalha com saúde não está lá muito fácil, mas faz parte, é sempre uma agenda muito desafiadora. Recomendo para quem um dia tiver a oportunidade de estar nesse mercado. Enfim, estou aqui para ajudar, estou assumindo agora esses próximos 2 anos no Conselho Fiscal, com um time sensacional, muitos amigos, profissionais excelentes, e espero que a gente responda à altura do nível que vocês exigem aqui no Reholgoff. Excelente, Kelly. Bem, pessoal, só para relembrar, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pode nos perguntar aí pelo chat. E também, enfim, a votação já está em aberto e esse material também ficará disponível na nossa área do associado no site do Reholgoff. Então, só para... vou passar alguns números para vocês do que significou 2020. Se você puder passar para o próximo slide, por favor. Esse aí não... Enfim, essa apresentação também ela vai ficar disponível. A gente fez um apanhado de todos os... Opa, obrigado. De todos os eventos, de todas as parcerias e, enfim, tudo que foi desenvolvido no ano de 2020 para, como a gente já falou um pouco na última Assembleia, acho que vale a pena a gente falar um pouco do nosso congresso, como a Selma falou, e também acho que a apresentação de contas, e logo mais um update dos eixos onde vão estar presentes aí um apanhado também desses eventos. Bem, o que significou o Reholgoff em 2020, né? Então, a gente, em um ativo circulante, né, a liquidez do Reholgoff em 2020 foi da ordem de 351 mil. Permanentes são bens que a gente adquiriu, mas não sei se nesse caso foi impressora, celular, enfim, equipamento para o funcionamento do Reholgoff. Próximo, por favor. Enfim, isso aí é um pouco das obrigações que a gente teve no ano passado. A gente tem, né, hoje, no Reholgoff, a Márcia, que é a secretária, e a Camila, que é a estagiária. Então, são os custos que a gente tem dos colaboradores que apoiam sobremaneira todas as atividades do Instituto. Próximo, por favor. Aqui é o nosso DRE do ano passado, né? Também um pouco das receitas aí associadas às pessoas físicas, né? As entradas de receitas do Instituto. A gente vai detalhar um pouco mais para vocês no próximo slide. E também algumas das despesas, né? Então, isso aqui é um resumão do que foi o Reholgoff em 2020, né? Patrocínios, parcerias, despesas administrativas, enfim, cartório, essas coisas que a gente tem. Esse é o custo fixo, né? O custo fixo do próprio Reholgoff. E no ano de 2020, a gente teve um saldo positivo aí na ordem de 70 mil reais. Próximo. Aqui é um breakdown de como que a gente vem evoluindo, né? Como a Kelly bem falou no passado, ali, né? A gente começamos com
poucos associados, uma doação, né? E hoje a gente está evoluindo cada vez mais, né? Continuando aí o crescimento do Instituto. Hoje são 225 associados, né? O ano passado, no início da gestão, a gente fez uma ampliação de tipo de associação, né? Então, enfim, pessoa física, pessoa jurídica eram os mais convencionais. A gente incluiu também acadêmico, iniciante, perdão, e transição de carreira, que começou a partir de julho do ano passado. Enfim, e também continua a parte de pessoa jurídica. Só para atualizar também, a gente fez um reajuste em janeiro desse ano, né? Passou a valer, a gente decidiu em 2020, então corrigimos a anuidade pelo IPCA. Enfim, isso é um pouco das nossas contas aí também. Próximo. Aqui é detalhamento, isso aqui né, todo mundo tem acesso, o balanço e o DRE estão disponíveis para todos os associados, quem tiver interesse em revisitar as despesas. Próximo. E continua também, então, assim, de toda sorte, acho que só vale a pena destacar o ano passado, a questão do aluguel, tá? A gente tinha uma sede, o Helgov tem um escritório, mas também adequando aí a pandemia, né, o conselho, até para proteção e segurança das pessoas, a gente nós tivemos que fazer uma mudança de endereço, na verdade, a sede do escritório, o edifício, a empresa que nos oferecia, né, nos prestava o serviço de sede, ela faliu, então a gente teve que meio que mudar aí no meio da pandemia também. E hoje a gente tem um escritório virtual, né, ele funciona perfeitamente, temos endereço, temos CNPJ, mas ninguém está indo ao escritório até que a gente tenha segurança de que possamos voltar a ativar o escritório e mudaremos então para a modalidade de escritório físico, enfim, com mesa, com sala e tudo mais. Por favor, próximo. Bem, aqui é um resumão para vocês do que foi a evolução do Helgov, né? Obviamente, em 2019, uma explosão de eventos aí que tivemos, congresso, enfim, várias outras, quando ainda era permitido você aglomerar, né? Em 2020, realmente foi um mundo que a gente se reinventou e levamos basicamente todo o nosso conteúdo, o engajamento, a participação de vocês para o mundo virtual. Então, fizemos uma série de webinars, fizemos uma série de eventos aí, obviamente, essa AGE também está sendo virtual, então a gente torce para que as coisas se resolvam o mais rápido possível, para que a gente possa, como a Selma falou lá no início, se encontrar enfim, conversar ao vivo. Próximo. Aqui é um pouco também, acho que a performance financeira do Helgov. Acho que é importante, a gente tem mantido esse indicador, é um track record importante da evolução, né? Então, obviamente, em 2019, enfim, acaba tendo essa questão das missões, que tivemos a missão, do evento do Congresso. Em 2020, a gente basicamente manteve as coisas de 2019, sem os gastos, obviamente, também sem as receitas de patrocínio. É o que a gente pretende aí para 2021, como a Selma falou, fazer de uma forma híbrida ou reativar essa questão presencial, que é super importante. Próximo. E aqui um pouco também, acho que é um indicador importante, a gente mantém aí quanto que a gente fecha em conta no final do ano, né? Então, tivemos aí, enfim, no ano de 2020, um total de 350 mil, e no próximo slide eu vou explicar para vocês como é que a gente tem feito aí para investir esse recurso, né, de todos nós. Próximo. Então, temos aí um Investe Fácil Bradesco, que na verdade é um caixa onde a gente cobre pelo menos as despesas do mês por alguns meses, né? Então, a gente tem aí um recurso que está disponível com liquidez diária, né? E, obviamente, a gente também quis aproveitar as condições de investimentos, né, mais longo prazo, onde a gente pudesse também manter aí boa parte do nosso recurso, enfim, que ele tenha rendimentos e a gente possa utilizar isso nos projetos mais para frente. Próximo. Bem, aí também acho que é importante destacar a evolução de associados, né? Então, a gente tem acompanhado sistematicamente, né, desde o início até, enfim, ano a ano. Eu já falei para vocês, hoje a gente está com 225 associados. Próximo. Bem, esse ano, com a posse do Conselho Fiscal, tivemos aí, né, a primeira reunião, as contas foram aprovadas
e tivemos também uma sugestão do Conselho Fiscal de fazer uma revisão das contas com uma segunda contabilidade. Isso foi feito, e a gente destacou alguns pontos de melhoria que será, enfim, fruto aí do Conselho Fiscal e da gestão da diretoria do IRELGOV para 2021. Então, primeiro, a gente vai adequar a essa norma ITG 2002, que nada mais é que, como todo mundo aqui faz trabalho voluntário, as horas homem desse trabalho voluntário precisam ser discriminadas na nossa contabilidade. Então, para 2021, passaremos a incluir também o trabalho de toda a liderança, todos os diretores que são estatutários, todo mundo que é voluntário, precisa sim, apesar de a gente não receber nenhuma parte desse recurso, ela precisa constar nos livros do IRELGOV. E outras melhorias apontadas, né, que são questões de processos internos e gestão, né, a gente precisa, obviamente, sempre continuamente evoluir e aprimorar. Então, gestão de pagamentos, comprovantes, notas fiscais, acesso a esse tipo de documentações. Obviamente, tinha tudo isso numa sala e passa a ser virtual, a gente teve que fazer essa transição também. Redefinição de processo de manutenção aí, de contratos também foi um ponto de melhoria. E, por último, a gestão do caixa interno, né, a maneira que vinha sendo feita, né, a gente precisa, enfim, mudar a dinâmica do caixa pequeno que a gente tem para as despesas corriqueiras aí do dia a dia. Bem, com isso eu volto a palavra para a Kelly, a gente, enfim, apresentar aí o Conselho Fiscal. Por favor, o próximo slide. De volta aqui, então, foi eleita essa chapa, onde eu estou como conselheira titular, o Bernardo Silva e a Mariana Borborema, e os suplentes tem o Bruno Perman, vocês conhecem, já foi nosso presidente, o Luciano Belmonte e o Renato Megda. A chapa foi formada com o objetivo de dar continuidade ao trabalho e, claro, melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Essa ideia da gente ter uma consultoria externa sempre teve nos nossos planos, mas vocês viram, nós éramos muito pequenos, né? Tinha um caixa de R$5 mil, então consultoria externa era alguma coisa naquela época ainda muito distante, né? Hoje já é realidade, a gente já consegue colocar isso, e eu acho que como a gente sempre fala em transparência, né, em ética, em governança, a gente tem que dar esse exemplo. Então, eu acho que para os nossos associados, eu acho que estava faltando essa consultoria externa. Então, a gente trabalha basicamente com os mesmos prestadores de serviços desde o início do Instituto, são fornecedores de muita, né, de capacidade técnica, de muita confiança, mas a gente sabe também que isso às vezes acaba dando uma certa acomodada ou acaba tendo métodos próprios de trabalho e que não necessariamente são as melhores práticas. Então, tudo isso evolui. Foi excelente colocar isso agora a partir de 21. Já tivemos reunião com uma dessas consultorias que fez essa primeira análise. Vocês viram que o balancete do IRELGOV é mais simples do que a nossa declaração de imposto de renda, né? Não tem muita coisa ali para que cause surpresa ou cause muita dúvida, mas, mesmo assim, a gente já teve um feedback aí de pontos realmente que precisam ser melhorados. Então, o intuito de ajudar, esse Conselho Fiscal vai trabalhar nisso, basicamente, para avançar nessa parte, tá bom? É o nosso compromisso, com certeza. Obrigado, Kelly. Realmente, enfim, é o nosso patrimônio que a gente tem construído aí desde a fundação, a gente tem que cuidar da mesma maneira, a gente zela, enfim, da mesma forma, e a ideia justamente era essa, apresentar para vocês o que foi o IRELGOV no ano de 2020 e que sigamos aí com 2021, não só a formação do Conselho Fiscal, mas também um plano de melhorias e, enfim, seguir aí com a nossa evolução. Enfim, a gente encerra aqui, eu não sei se alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida com relação às nossas contas, se não, aproveitando o nosso tempo aí, passa a palavra para o nosso vice-presidente Fábio, que vai continuar aí com as apresentações. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Bom dia a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas realizações e planos para o futuro. Jorge, só para me orientar aqui, eu estou entendendo que a votação está encerrada. Já deu aqui o tempo de encerrar a votação?
Fábio, com licença, a gente pode encerrar agora ou pode dar mais uns 5 minutinhos? Vamos dar mais 5 minutinhos, e aí, tão logo ela se encerre, a Márcia, aqui nos bastidores, faz a apuração e depois compartilha o resultado no chat, tá? Pessoal, coube a mim aqui, acho que a parte fácil da reunião. A gente tem agora a apresentação da atualização dos eixos de atuação do IRELGOV. Eu vou passar agora a palavra para cada um dos representantes dos eixos, sejam eles conselheiros ou diretores, mas não sem antes agradecer demais a todo o empenho, toda a dedicação, o tempo voluntário que está sendo doado para o IRELGOV para que a gente possa apresentar esses resultados que a gente está apresentando. Todos vocês são pessoas que estão, assim, acho que ampliando demais as expectativas em relação à dedicação, que estão trazendo ideias inovadoras, que estão tentando realmente colocar o IRELGOV em outro patamar. Então, tenham aqui meu abraço virtual e meu agradecimento, e também da Suelma, com certeza, né, que está à frente de tudo isso. Estamos ainda no meio da nossa gestão, antes, né, não estamos chegando nem no meio da gestão, mas a dedicação e a parceria mesmo é impressionante e digna de menção. Eu queria começar apresentando a vocês a Gisela Martinez. A Gisela Martinez é diretora do eixo de Comunicação e Advocacy. Ela é nova no time. A Raquel, que era a diretora anterior, ela foi para a Noruega e, mesmo à distância, ela continua contribuindo com o IRELGOV, aportando todo o conhecimento dela e com uma energia invejável, ainda trabalhando em outras frentes. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas a Gisela apresenta, então, agora. Eu tenho só um desafio aqui, pessoal, pedir para que vocês se mantenham no tempo. Cada um vai ter 5 minutos para apresentar as atualizações dos seus eixos e para garantir que a gente termine no horário. O combinado aqui, o que está no invite, é 10h30. Então, se a gente fizer cada um em 5 minutos, eu acho que dá tempo tranquilo até para a gente depois ter um debate. Gisela, com a palavra. Vamos lá. Questão de ser nova no eixo de comunicação e advocacy é um conceito um pouco elástico em tempos de pandemia, né? Então, acho que um mês é como a história da idade do cachorro, né? Que vale 1 ano, corresponde a 7 da gente. E acho que em tempos de pandemia e da intensidade do trabalho que tem sido feito, acho que também é muito elástico aí ser nova. Já parece que eu estou com vocês faz bastante tempo. Eu vou usar até menos tempo, né? Mas colocar aqui para vocês uma coisa muito importante que é uma mudança muito significativa, é o fato de que essa gestão começou a enxergar a importância e começou a tratar da comunicação como algo fundamental para a profissionalização do Instituto como um todo. Então, a gente teve uma agência que trabalhou nesses primeiros meses da gestão com todas as questões de modernização do branding, nos deixou bastante instrumentos aí para que a gente pudesse trabalhar nas nossas redes sociais com templates que nos dão muita agilidade e tudo mais, mas a gente está mudando agora o escopo e estamos indo trabalhar com uma agência que está em processo de seleção no momento, mas uma agência que vai trabalhar um novo escopo, um escopo de ampliar a visibilidade do IRELGOV, para criar mais lembrança do que é o IRELGOV e, principalmente, uma coisa que a gente tem falado muito, é que a gente possa emprestar a reputação que esse conselho tão reconhecidamente competente dentro da área de relações governamentais possa dar para o Instituto. Então, a gente quer ser mais vocal, a gente quer aparecer mais e a gente quer usar a reputação de todo o conselho para construir também a reputação do Instituto. E como projetos futuros aí que a gente quer trabalhar fortemente a questão da modernização do site, porque a gente entende que ela também vai trazer uma maior interação com associados. Então, a área de associados, mais trocas, mais propostas mesmo, distribuição de materiais, a gente quer ampliar o diálogo
E continuamos contribuindo aí para os projetos, como, por exemplo, o podcast, a implementação do que vai sair de resultado no planejamento estratégico. A gente vai trabalhar a questão das redes sociais para aumentar a relevância delas também, como forma de construir esse diálogo com os associados, com a sociedade e com aqueles públicos que a Suelma também tão bem falou, por exemplo, imprensa, a gente quer ampliar isso. E estamos também trabalhando numa proposta editorial para a revista Diálogos, também para consolidá-la como uma importante vitrine aí do que acontece na área de relações governamentais, também dando voz e dando espaço não só para os associados, mas para profissionais de referência na área. Então, sem mais delongas, devolvo a palavra para você, Fábio, e agradeço aí a excelente oportunidade que tem sido estar perto de vocês e desenvolver esse trabalho com a Valéria. Bom, Gisela, obrigado. Só lembrando que se tiverem comentários, podem colocar no site, a gente pode ir respondendo aqui online ou a gente deixa para depois e presta as contas necessárias aí, em relação às dúvidas que vocês Fala, podem amigo. Eu estou numa reunião aqui. É urgente? Eu estou numa reuniãozinha aqui, é urgente? Wagner. Manda, então fala. Um minutinho, pessoal. Foi no mudo? Pois, tranquilo. Pessoal, então passo agora a palavra para o Creomar de Souza, nosso líder aqui, conselheiro do eixo de ensino e pesquisa, que talvez, não sei, a Denilde também está aí, talvez apoie ele. Estava aqui combinando com a Denilde, gente, se ela queria usar a palavra, porque a gente sempre tem que colocar as pessoas mais inteligentes para falar primeiro, né? Mas ela preferiu não, jogou para mim mesmo, então vocês vão ter que se contentar com minha cara aqui. Mas, bom, sendo bem rapidinho para me manter no tempo, primeiro agradecer, Fábio, a você e a Suelma pelo convite de ser parte dessa atividade que a gente tanto gosta, que é o Conselho. Agradecer as pessoas que chegaram agora, mas estão vivendo a intensidade de muitos anos em poucos meses, né, Gisela? Tem sido bem puxado. E dizer que tem sido uma alegria. Aqui, rapidamente, falando daquilo que nós fizemos, né? Nós iniciamos a gestão no ano passado e conseguimos entregar alguns webinários naquele momento de adaptação a esse mundo pandêmico que a gente não sabia quanto tempo ia durar. E ali nós fizemos 6 encontros, 18 convidados, uma média de 150 pessoas por cada evento. Depois nós construímos um GT com a participação de associados e iniciamos contatos e aproximações com empresas júniores e com grupos de estudo. E isso eu acho que é importante em termos de visão de futuro, porque envolve aquilo que Suelma falou lá no início, que é essa comunidade que está pensando em relações internacionais ainda não é uma comunidade epistêmica. E a gente acredita, né, compartilha essa crença, que é uma crença da Suelma, de que o IRELGOV pode ser um espaço que gere essa convergência de ações e de percepções. E aí nós entramos, eu acho que essa é uma questão muito importante dentro da lógica do que é do espírito de convergência que nos guia aqui. O eixo apoia atividades de outros eixos. Então, algumas das ações que serão vistas posteriormente por outros eixos fazendo, a gente está lá apoiando. E eu queria destacar aqui o apoio ao edital do Manual de Gestão de RIC, na era digital, o apoio ao projeto do selo editorial e IRELGOV Diálogos. Participamos de alguns eventos também. Denilde nos representou no webinar do LAI USP. Eu participei de uma sessão do Diálogos do SEBRE, conversando sobre essa dinâmica de think tanks. E aí nós entramos naquilo que é a transição dos projetos atuais com os projetos futuros. E aí eu tenho muita alegria de dizer que a gente tem Denilde e Nayana construindo o podcast do Transforma Gov, né? Tem sido algo muito legal. A gente está tentando fazer uma puxada para conversar com os temas de futuro, né? Eu acho que já tem muita gente falando das mesmas coisas sempre. Então, a ideia é romper um pouquinho os espaços, furar as bolhas e colocar perspectivas novas. Então, a gente já começou nesse processo de convidar pessoas e construir os episódios. E aí, em termos de projetos futuros, a gente vai trabalhar na ideia do lançamento dessa primeira temporada. Eu não sei se essa é a terminologia certa, temporada, série, mas, enfim, a gente vai lançar um grupamento de episódios do Transforma Gov. Nós temos também
com a ajuda da Camila, a ideia do projeto de organizar um diálogo com estudantes para trazer esse pessoal que está saindo da faculdade e fazer esses diálogos. E nós temos apoiado, eu creio que a Júlia e o Diego vão falar disso com mais propriedade, mas a gente tem apoiado também as iniciativas do eixo de internacionalização no que envolve essa aproximação com centros de pesquisa no Brasil e no exterior, né? Então, aí a gente aproxima com o pessoal de nacionalização das temáticas e com o pessoal de internacional. Eu creio que é isso, Fábio. Eu acredito que eu fiquei dentro do tempo que você pediu. Te agradeço aí. Abraço. Valeu, cara. Não, vai sobrar tempo aqui no final da sessão. Obrigado, parabéns aí pelas atualizações. E agora o Diego acabou de informar que ele vai precisar sair. O Diego é o conselheiro responsável pelo eixo de internacionalização. E quem vai fazer a apresentação no lugar dele é a Juliana Villano, que também tem acompanhado, liderado esse eixo ao lado dele e que certamente tem toda a propriedade para compartilhar as atualizações conosco. Então, Juliana, você tem a palavra. Tá ótimo. Obrigada, Fábio. Bom dia, pessoal. Acho que o Diego já foi, né? Obrigada aí também. Eu tenho trabalhado bastante com o Diego. Esse é um eixo que a gente tem muito orgulho aqui de estar trabalhando com vocês, com o RealGov. E aqui algumas coisas, né? Tanto que a gente já fez e alguns projetos futuros, tá? O que a gente já fez, tá, gente? A gente aí, para fortalecer o RealGov, né, como uma referência em think tank também, na área de relações governamentais, a gente já fez o registro do RealGov no ranking de think tanks da University of Pennsylvania, que é um ranking super importante, ele é internacional, e a gente já está lá registrado, e agora a gente está trabalhando aí também para a gente ser eleito em algumas categorias desse ranking, tá, gente? Depois até a gente faz o apoio de todos aí quando abrir as votações. A gente também está se cadastrando em outro ranking, que é o Open Directory do OPT, que o Diego aí já fez esse cadastro, a gente está aguardando o resultado. No ano passado, como vocês acompanharam, a gente formalizou a parceria com o Conselho de Relações Públicas da Argentina e fizemos também uma série de webinars com o Atlantic Council, que foi super importante aí, até pelo período de eleições nos Estados Unidos. Os debates foram muito legais. A gente tem outras parcerias já em andamento, aí com o apoio dos outros conselheiros também. A Gisela aí abriu também as portas para a gente trabalhar com a Alemanha, com o conselho deles, a network deles de relações públicas. Essa parceria está em andamento já. Com a OCDE, a gente também tem estado em contato, muito aí pelo eixo de regulamentação do marco, né, marco regulatório do lobby. Os debates têm sido super interessantes. Estamos trabalhando num projeto de benchmark internacional do RealGov com outros institutos. E também aí, tanto, né, o que está sendo feito, mas ele também é um projeto que a gente está aí trabalhando no futuro, de trazer os nossos associados, tem associados que estão fora do Brasil, mas que atuam também na área de relações governamentais. O que a gente tem para frente agora? Que a Suelma até já adiantou, e isso foi resultado também de uma pesquisa que a gente fez com vocês, que é a nossa missão internacional virtual. A gente está organizando eu, Diego, a Clarice também, que eu vi ela aqui na telinha, e a gente vai fazer com foco na América Latina. Estamos aí organizando e logo, logo daremos mais detalhes, tá? Temos uma parceria que a gente estamos conversando com o SEBRE para o tema de Global Advocacy, que é como atuar em temas internacionais de advocacy, como aqui do Brasil a gente também influencia a agenda internacional e aí em diversos temas, tá? Queremos retomar o diálogo também com o Public Affairs Council dos Estados Unidos. E eu acho que isso aí para o futuro, mas sempre a gente tem bastante ideia e pode ser, a gente com certeza vai ter mais coisa vindo, tá bom, gente? Obrigada, Fábio. Olá, Juliana, muito bom. Pessoal, acabei de ser informado aqui pela Márcia que as contas do exercício 2020 foram aprovadas, total de 20% dos associados participaram da votação e os resultados ela colocou aqui no chat. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, fiquem à vontade para esclarecer. E agora eu passo sua palavra para a Elga Fran, nossa multitasker favorita. A Elga tem a habilidade de participar de 2, 3 reuniões ao mesmo tempo e ainda mandar WhatsApp com humor, em tempo real. E agora ela vai dividir com a gente as atualizações do eixo que ela lidera, que é o de diversidade e inclusão.
Helga. Muito bom, Fábio, obrigada, viu? Mas eu só faço uma correção. Esse é um trabalho de um squad muito participativo, dedicado. A gente tem o Eric aqui, eu também vi o João, a Bia Gagliardo, que vem fazendo um trabalho muito, muito bacana. Então, eu tenho a honra aqui de representar esse time, mas é um time que trabalha muito unido e aí por uma... por esse eixo que é tão especial e tão importante para nós, né? A gente está com um livro no forno, o livro organizado pela Beatriz, com 12 autoras que vão tocar aí diversos temas para a comunidade de relações governamentais, mas sob a ótica feminina. Então, esse livro está no forno, a gente está aqui desenhando a capa, então, literalmente desenhando, porque nós também trouxemos uma colega profissional de relações governamentais para colaborar e ilustrar a capa. Então, é realmente um esforço coletivo e a gente está com esse livro no forno. Durante o ano, nós fizemos algumas participações em palestras, participamos do ciclo eleitoral 2020, falando de diversidade e inclusão nas eleições municipais, com a Mafuane, com a Irina, com o Tony, foi muito, muito legal esse debate, e também somos agora signatários dos 7 princípios para empoderamento das mulheres nas Nações Unidas, e a ideia é que a gente extrapole essa interação com organismos como, por exemplo, o Pacto Global, para que a gente possa, como IRELGOV, possamos estar sentados às mesas discutindo os temas que são relacionados a esse eixo, Para o futuro, no que nós estamos trabalhando? Então, a gente quer muito trazer um curso ou um treinamento sobre vieses inconscientes para a área dos associados, para que possamos continuar nos equipando de ferramentas que nos tornem líderes mais inclusivos. A gente vai ter uma roda de leitura virtual com as autoras do livro, para compartilhar um pouco da experiência do que foi escrever, até para incentivar outros associados que queiram também escrever e utilizar o selo do IRELGOV. A ideia é que esse seja um primeiro movimento, mas que inspire outras pessoas a falar de temáticas que as toquem. Nós vamos ter, em parceria com Valéria, Gisela, uma edição da revista Diálogos, e nessa edição a gente espera trazer histórias de pessoas que já sejam champions de diversidade e inclusão e que possam inspirar movimentos, reproduzir movimentos dentro da comunidade. Esses champions, nós vamos fazer uma chamada para ouvir essas histórias. Então, a ideia é que a gente entenda o que já está acontecendo de inspirador, de relevante dentro da nossa comunidade, para que isso seja, de novo, inspiração para outras pessoas. E nós também queremos lançar um programa de bolsas para líderes, para os líderes do futuro. A gente só vai ter uma mudança real no mercado quando a gente, de novo, equipa as pessoas com ferramentas de liderança. Então, acho que esse é um pequeno resumo, Fábio, acho que eu consegui ficar no tempo também, e, de novo, convite, o squad é aberto, então, quem quiser vir conosco nessa jornada, fica aqui mais uma vez o meu convite. Valeu, Helga. E como você falou, esse eu acho que é o eixo que mais tem a característica do walk the talk, É o IRELGOV promovendo a diversidade, promovendo a inclusão, estimulando a parceria de instituições terceiras, estimulando o engajamento dos nossos associados, para que a gente possa aprender, para que a gente possa, de fato, mudar um pouco a nossa percepção em relação a temas que antes contavam aí com o nosso unconscious bias, e que com o trabalho de vocês com certeza vai diminuir cada vez mais e fazer com que a gente tenha uma mentalidade cada vez mais diversa e inclusiva nas nossas vidas e nas nossas empresas. Então, parabéns e obrigado. Passo agora, então, a palavra, pessoal, para a Juliana Selup, que é a nossa conselheira do eixo de empreendedorismo e transformação digital, que também tem uma série de atualizações bastante inovadoras para o time aqui do IRELGOV. Ju, a palavra é sua. Bom, obrigada, gente, pelo espaço.
Eu vou ser bem rápida, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro fazer o convite para o pessoal participar do eixo, dos 2 projetos principais que eu estou tocando aí com o auxílio do Andrei, que está aqui, né, Andrei? Está por aí. E com a coordenação da Fabi e da Ana na parte do GT de Gestão e Tecnologia Henrique, que eu vou explicar um pouquinho, e a Lariana Mongai aí me ajudando na parte do hackathon. Então, o que nós fizemos, né? No ano passado, a gente estruturou tudo isso, a criação e estruturação do GT do hackathon, principalmente do hackathon, porque é uma coisa nova, né? Então, até o processo de entendimento entre as áreas, e aí fazer a área de relações governamentais, se falar com a área de tecnologia, normalmente isso já é difícil. Dentro da área de HealthGov, a gente enfrenta uma dificuldade adicional, porque nós nos inserimos nesse mundo digital até mais recentemente, né? Então, é mais recente a história da transformação digital na nossa área do que, por exemplo, numa área jurídica. Então, a estruturação desse grupo de trabalho do hackathon, a gente tem feito diversas iniciativas e entendendo como que isso pode se encaixar melhor e como que isso pode ser realmente algo que transforme, né, e que dê um primeiro passo aí na transformação digital para a área de relações governamentais. Então, esse é um dos trabalhos que a gente estruturou, e, enfim, e aí, como projeto Futura, exatamente a execução desse projeto, né? O projeto, ele se define no kickoff, em três ou 4 webinários que a gente vai fazer para a integração do ecossistema de hackateiros, que a gente chama, né, das pessoas que participam desses hackathons, e o pessoal de relações governamentais. Então, primeiro uma interação e depois o hackathon em si, que é um final de semana, que aí os programadores, depois da curadoria que a gente vai fazer, enfim, do que vai ser feito, né, o objeto do hackathon, qual que vai ser o sistema que vai ser criado, o que vai ser feito, e aí é no final de semana, e depois a gente teria uma experiência hackathon lá no congresso. Então, a gente está elaborando isso, depende ainda, a execução depende de uma questão orçamentária, então ele ainda não está completamente validado, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer alguma ação nesse sentido. E o outro grupo de trabalho, que é o manual, mas a gente está chamando de guia rápida, na verdade, de gestão e tecnologia em RIG. Então, a gente organizou no ano passado, fizemos edital, já temos 11 voluntários para escrever os capítulos, né, e participar do ciclo de workshops e organizar cada um desses temas. Então, são 6 temas, já foram definidos aqui pela Fabiane, inclusive, que organizou toda essa parte. Então, fizemos esse planejamento, e para esse ano, então, já fiquem atentos que a partir de junho, a gente vai fazer esses 6 webinários, mas eles não serão só os 6 webinários. Então, a ideia, né, a gente tem aí os voluntários que escreverão as perspectivas deles em relação àqueles temas, e aí, no final, a gente talvez consiga aí e veja com o eixo do Criomar, para ele nos ajudar com uma publicação, né? Então, vai durar de junho até novembro a série de webinários, o pessoal já vai, cada responsável vai escrever o seu artigo, então a gente vai fazer a diagramação no final do ano, e aí uma coisa para ser finalizada em março de 2022. O hackathon ainda não temos a data certa, né, mas também, se ele acontecer de fato, será entre novembro desse ano ou fevereiro do ano que vem. Aí, basicamente, é isso, gente. Então, o convite de novo, agradecer também o apoio aí dos demais conselheiros. Acaba que a gente troca bastante ideia e vocês ajudam, a gente se ajuda bastante, né? E é uma honra fazer parte desse projeto. O primeiro ano foi bem intenso, né, gente? E esse ano também promete, mas vamos que vamos. Obrigada aí. Ju, posso dar eu falei para a Ju, bom dia, por pessoal. Favor. Eu falei para a Ju... André falou que não ia falar. Toca tudo. Mas eu não me seguro. Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui. 30 segundinhos, rápido. Bora, o que eu acho que é muito legal é essa visão que está ficando, que é a seguinte: ao mesmo tempo que, né, o GT que está pensando ali, como que fica a profissão com toda essa transformação que está tendo, tecnológica, com uso de dados, com novas aplicações, né? Então, isso está casado com o outro grupo de trabalho. Por que não, né, o eHealthGov fomentar o desenvolvimento dessas novas soluções que vão apoiar esse profissional que está sendo redesenhado? Então, eu acho, só para reforçar,
aqui a fala da Ju, a importância dessa integração desses dois lados, como está sendo repensada a profissão, né? E, de outro lado, como que a gente quer ajudar a fomentar o desenvolvimento dessas soluções que vão apoiar esse novo profissional, esse novo departamento, né? Que está sendo criado à luz das transformações movidas a dados. Mas é isso aí, obrigado, Ju. Muito bom, parabéns, bom resumo. pessoal. Gostei do pitch, é isso. Valeu, André. É pitch, é isso mesmo. Valeu, Andrei, valeu, Ju. E aproveitando que tem pitch, e eu tenho um carinho especial por esse eixo, eu queria usar um pouco da minha veia comercial para dizer que, como mencionou a Ju, a gente tem uma questão orçamentária que precisa ser resolvida para viabilizar o hackathon. E, obviamente, a gente vai atrás no mercado de empresas interessadas em patrocinar e viabilizar esse projeto. Então, se for o caso de alguma das empresas que estão aqui representadas, ou se vocês conhecerem empresas que podem eventualmente ter interesse em patrocinar esse hackathon, por favor, entre em contato com a Ju, com o Andrei, comigo, para que a gente possa tirar isso do papel. A ideia é super inovadora, o pessoal que está trabalhando nessa iniciativa está muito dedicado a fazer ela acontecer, mas a gente vai precisar de um pouquinho de aporte de terceiros para poder justificar e manter, né, a saúde financeira do nosso caixa. A gente vai investir, mas a gente vai precisar de um extrinha, que se a gente tiver um pouco da contribuição de vocês, a gente chega lá. Então, obrigado. Vou passar agora para o Carlos Parente, que vai compartilhar com a gente as atualizações do eixo de carreira e futuro da profissão. Carlos. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos e todas, representando aqui a Ana Paula. A gente teve uma transição no meio do período com a saída do Raul, né? Mas continuando também como grupo, subgrupo. E, na realidade, Fábio, Soelma e todos, a gente teve uma série de ideias bacanas para 2021/22. E aí entra a questão, obviamente, da quarentena, enfim, questões orçamentárias e prioridades também macro. Então, na realidade, a gente acabou discutindo muito, é um grupo muito diverso. A gente tem presenças muito sêniores, como a Grazi Parente, como o Renan, a gente tem a Anshan, a gente tem o pessoal de governo de Goiás, a gente tem gente entrante na área, uma turma ainda mais no início de carreira. E a discussão foi muito rica. Eu preferi listar mais o que é que a gente vai fazer de projetos futuros de forma mais pragmática e direta. Então, na linha de eixo de carreira mesmo, pensando em trilha, que caminhos uma pessoa precisa fazer para sair, né, de uma área de governo, como é que ela transita para o público, para o privado, como é que ela transita da entidade. A própria Ana Paula Lozzi está em entidade, traz também esse know-how para a gente, compartilhando esse debate, com algumas premissas já capturando o feedback de vocês, né? O famoso chá, competência, habilidade, a pluralidade das atuações, trazer aí discussões que trabalhem conhecimentos mínimos, mas, ao mesmo tempo, você domine processos legislativos, também trabalhe questões temáticas e setoriais e, obviamente, reforçar que aí é um tema transversal, conhecimento do negócio e o objetivo do seu setor, enfim. A proposta são lives, né? Não tem nada muito mais criativo do que isso. Obviamente, esse é um eixo que pega carona e é muito transversal com os demais eixos. A princípio, pensamos em fazer 3 ou 4 eventos, porque temos de 3 a 4 focos de trilha, né? Governo, consultoria, enfim, ONGs também. E a ideia é trabalhar isso nos próximos meses e fazer eventos assim relevantes, com reflexão, fazer um exercício interessante também de avaliar quem já falou, quem faz sentido estar falando e como é que a gente traz para falar pessoas que, de fato, têm uma legitimidade nesta transição. Tá? Além disso, tem a questão da cartilha online. A gente fez um deep dive, aí você tem uma presença sênior também do Rodrigo Navarro, GV, enfim, olhando tudo que tinha no mercado, né? A Abrig, o próprio RealGov, a BNT, e propondo, aí já tem um desenho, a gente já vem discutindo isso com a Ana, propondo uma cartilha diferente, né? Uma cartilha que fale de carreira, que fale de trilha, mas que vá além do que pode, do que não pode, mas que inclua ferramentas de tecnologia, que inclua ritos, que inclua processos,
e que, obviamente, inclua de forma muito transversal a questão da ética. Então, basicamente, para segundo semestre é isso. Alguns projetos ficaram on hold, como, por exemplo, Shadow, que foi uma ideia de como se fosse um summer job, como se a gente deixasse uma pessoa uma semana lá com a equipe da Juliana Celupi, por exemplo, fazendo um estágio, né, não remunerado, mas para poder seguir, né, líderes da área. E a gente acabou ficando meio stand-by por conta também do atraso aí de vacinação, etc. Mas para segundo semestre, eu acho que a agenda está mais firme. E uma sugestão e um comentário só, a gente, por ter um grupo muito diverso, a gente acabou dividindo em subgrupos. E aí as reuniões dos subgrupos, curiosamente, têm andado de uma forma muito mais eficaz do que as plenárias com 14 pessoas, com gente muito inteligente, muito preparada, mas que a gente acaba debatendo muito, discutindo muito, e aí precisa fazer o hands-on. Para você fazer uma cartilha, você precisa editar, para você fazer o eixo de carreira, você precisa fazer os desenhos, os caminhos, as competências, né, os processos necessários, e a gente resolveu mudar um pouco a dinâmica de março para cá, trabalhando de uma maneira um pouco mais segmentada, para ganhar escala e ganhar velocidade. É isso. Valeu, Carlos. Você mencionou o ponto, né, de alguns projetos on hold. Eu acho que o eixo carreira e cultura da profissão, assim como o nosso planejamento estratégico, é uma questão de Estado. Então, a despeito do fato de que a gente está, de fato, numa situação que não estimula, né, o avanço de alguns desses projetos, isso logo mais, quando a gente tiver, né, a volta à nossa normalidade, a gente vai conseguir retomar, independentemente de continuar nessa gestão ou não. É um tema que certamente vai seguir avançando e atraindo o interesse e a participação de cada vez mais pessoas. Obrigado aí pelo trabalho. Obrigado a vocês. E eu vou já passar aqui a palavra. A gente fez uma alteração na ordem. Eu vou passar agora para o Alexandre Amici, que vai representar aqui o eixo de nacionalização e entes subfederados. A Ana Paula Lossi está com um conflito aqui de agenda, e o Alexandre é a pessoa que está tocando isso com ela, e vai certamente representar o eixo. Alexandre. Oi, Fábio, obrigado. Bom dia a todos. Então, no eixo de nacionalização e entes federados, nós já fizemos a nomeação de 2 champions responsáveis por contribuírem para a criação do planejamento estratégico e sua execução, que no caso é a Ângela Oliveira e eu. Tivemos uma nova diretora, que é a Raquel, né, que veio, está lá desde a Noruega nos ajudando, nós temos seguido reunião. Já fizemos a execução e aprovação em conselho do planejamento estratégico para todo o biênio desse eixo, e a estruturação de apoio de projetos de patrocínio que apoiem ao projeto estratégico de nacionalização. Esse projeto ele vai ter 3 fases. A primeira, composta de um roadshow que a gente vai fazer com federações e indústrias dos estados. E aí já pré-selecionou o Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Paraná. A gente vai fazer primeiro um roadshow com essas federações, achando pessoas-chave, a gente apresenta o título para eles e depois a gente faz para as empresas que estão ligadas à federação, apresentando todos os produtos que o eHealthGov pode aportar para eles. Uma segunda fase, a gente vai trabalhar com engajamento de embaixadores locais, para que, a partir daí, na terceira fase, a gente estabeleça as regionais do eHealthGov. Esse é o objetivo, e também estruturação apoio de lobby social. É o que a gente já está trabalhando. Agora, para maio, a gente já vai ter as reuniões com as federações, né, e estamos correndo atrás. Por favor, somos 4, a Ana, a Raquel, a Ângela e eu. Quem quiser fazer parte também, fique à vontade. Estamos aceitando mais contribuições. Obrigado, um bom dia a todos. Boa, Alexandre. Obrigado, cara. E, pessoal, esse é o eixo que vai dar o corpo que o eHealthGov precisa para ser reconhecido como uma entidade nacional. Hoje a gente sabe muito bem, é uma entidade que tem uma predominância muito grande aí no eixo São Paulo, Brasília, alguma coisa Rio, alguma coisa Minas, mas nesse Brasilzão aí está cheio de profissional de eHealthGov, está cheio de pessoas interessadas em desenvolver carreira nessa área, oportunidades surgindo e não estão cobertos, e não são ouvidos, e não são representados.
Então, o trabalho desse eixo é fundamental. Se vocês, de fato, tiverem interesse em ajudar o Alexandre, a Ana e o time, certamente serão muito bem-vindos. Ideias, engajamento. Esses embaixadores que ele mencionou vão, obviamente, precisar, né, dedicar boas horas para ajudar a dar esse corpo que a gente está construindo nas outras regiões do Brasil também. E vocês e suas indicações são muito bem-vindas para que a gente possa robustecer essa área o mais rápido possível, para que a gente chegue no final do mandato e tenha o corpo necessário para essa representação nacional que a gente está buscando. Perfeito. Obrigado, Fábio. Last but not least, eixo jurídico e marco regulatório. Wagner vai falar. Tem alguém que vai te representar? Não, Wagner está aí. Eu falo. Wagner, não, fala. Obrigado, Fábio. Bom, gente, vocês sabem, o nosso eixo ele tem duas vertentes igualmente importantes, né? São dois diretores, então eu, de antemão, agradeço a dedicação e o empenho da Gabriela Santana e do Juliano Gribler, né? A Gabriela toca a parte mais jurídica interna do Instituto, que é uma carga de trabalho pesadíssima, gente. Eu sei que nem todos têm tanta visibilidade disso, mas é importante a gente ter consciência que o apoio de todos os eixos, como é muito a comunicação também, acaba interferindo um pouco ali na dinâmica de trabalho. Então, seja no eixo de diversidade e inclusão, a preparação do Congresso, toda a alteração do estatuto que a gente fez, né, tudo isso foi preparado por essa turma. Todas as adequações para a pandemia, então a alteração da sede, por exemplo, né, essa decisão passou por uma alteração contratual, enfim, todos os convênios, contratos, tudo isso é uma carga de trabalho que a Gabriela, e a gente ganha um reforço agora, né, Gabi, nos apoia para a gente continuar prestando um bom serviço para o associado. Bom, na nossa perna de regulamentação, a gente tem o nosso GT, e eu agradeço aqui ao Cláudio Tim, a Silvia Fagnani, ao Rafa Bernardi, o Maurício, o Leonardo, a Silvia Budi, que tem contribuído muito para a nossa discussão também. Aí na nossa apresentação vocês veem as nossas realizações nesse eixo, né? Então essas reuniões, a discussão com a CGU e com a CEAI foram bastante profícuas, a gente entendeu um pouquinho como é que está essa dinâmica dentro do governo e teve a oportunidade de chamá-los para contribuir para a nossa revista Diálogos, super legal. Quem não teve a oportunidade de ver a contribuição das duas entidades, dê uma olhada lá, bastante interessante. A gente fez um webinar trazendo a BRIG para essa discussão também, importante que a gente tenha todos os profissionais comportados, todos os pontos de vista da regulamentação sendo contemplados na nossa discussão. E, lógico, a participação do IRELGOV no Fórum de Corrupção organizado pela CGU, agora em 2020. Né? Isso, evidentemente, a gente queria ter feito muito mais, a pandemia, né, acabou segurando um pouquinho a possibilidade de fazer essas discussões presenciais, que agregam muito, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. Junto com o eixo de internacionalização, a gente tem feito essa discussão com a OCDE, a gente entende que é um parâmetro importante para nós, né? São as determinações do que está sendo discutido internacionalmente e é o que a gente defende aqui dentro do Instituto, né? Nosso parâmetro é a regulamentação que vem da OCDE, e a gente ainda tem muita coisa para fazer. Então, essas lives, discussões de regulamentação da atividade em outros países, o nosso próprio, enfim, as discussões com outros países, seja o Chile, Canadá, Estados Unidos, e dentro da missão internacional também vai ter uma parte só para isso, né? Então a gente vem trabalhando muito junto com os outros eixos para que a gente posicione o IRELGOV como um player relevante na discussão, já era, né? Mas seja mais ainda um player relevante na discussão de regulamentação. Fábio, é isso. Eu não sei se a Gabi ou o Juliano querem falar alguma coisa. Gabi, por favor, se tiver alguma coisa que eu esqueci. Da minha parte, não, Wagner. Primeiro, obrigada, né? Gente, realmente o trabalho operacional ele é bastante volumoso, acaba não
aparecendo tanto, né? Mas tem toda uma preparação da parte administrativa para poder fazer as assembleias acontecerem, tudo rodar perfeitamente. Então, eu estendo aí o agradecimento do Wagner também ao Jorge e à Márcia, que têm sido muito parceiros aí nessa caminhada nossa. E acho que a parte de regulatório, o Juliano fala melhor do que ninguém. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner, pela apresentação. Acho que tem sido um prazer poder participar da discussão da regulamentação da atividade nesse momento. A gente vê que é um tema que está na pauta do governo e a gente está cada vez mais consolidado, com maturidade profissional e para entender as experiências. Então, tem sido muito prazeroso poder participar desse braço do IRELGOV com esse time que a gente tem participando, acompanhando. Eu tenho certeza que a gente vai trazer outros resultados para esse ano. Acho que a revista Diálogos foi muito bacana, o reconhecimento do governo, do IRELGOV como parceiro importante para discutir a regulamentação também foi um avanço importante. Oi. E para continuar trabalhando nessa frente. Então, obrigado, pessoal, e obrigado pelo espaço. É isso, Fábio. Obrigado. Pessoal, eu queria só destacar um ponto que foi mencionado. Você está me chamando, Felipe? Estou lá na Ruth respondendo, igual doida. Silvia, a gente está te ouvindo. Se puder colocar... Legal. Mutei. Fábio está no mundo, Fábio. Agora sou eu que estou no mundo, desculpa. Queria só reforçar a importância da revista Diálogos. Eu devia ter falado isso antes da Gisela falar, mas o conteúdo que está sendo apresentado lá é a posição, muitas vezes, do IRELGOV em relação a todos os temas que são cobertos. Essa última, especificamente, falou sobre regulamentação da nossa profissão. É um conteúdo rico. Obrigado, Márcia ou Camila. É um conteúdo rico, é um conteúdo que precisa ser divulgado, que precisa ser consumido, que não é um conteúdo tão perene, que dure apenas o período de publicação da revista. A gente precisa aproveitar essa revista e tudo isso que a gente tem incluído nela para usar como fonte, para usar como inspiração para que a gente possa elaborar posicionamentos cada vez mais sólidos e robustos em relação a todos esses temas. Então, leiam, compartilhem, tragam iniciativas, tragam ideias, escrevam na revista. Essa revista é nossa, feita por nós, para nós e para todos os atores que tenham, porventura, interesse em consumir esse material. Pessoal, temos aqui 1 minuto para terminar no tempo. E, eventualmente, se houver algum outro tema que vocês queiram trazer, a gente pode estender um pouquinho. Mas eu deixo a palavra aberta para quem quiser contribuir. Temos aqui uma mensagem final muito bonita. Alguém quer fazer mais algum comentário? Se quiserem, o canal está sempre aberto. Vocês têm nossos contatos. Estamos sempre juntos. Por mais que a gente não possa se ver, a tela tem sido esse mecanismo aí de comunicação efetivo que faz com que a gente, dentro das possibilidades, possa se aproximar. Então, não tendo mais nada para hoje, eu declaro encerrada a nossa assembleia. Agradeço a participação de todos e até uma próxima. Suelma, você quer dar um tchau final? Só dizer que eu estou ansiosa para encontrar todo mundo. Beijo a todos. Eu também estou. Bastante. Isso aí, João. Abraço, gente. Um ótimo dia a todos. Vai passar. Parabéns. Tchau, até breve. Tchau. Tchau, beijos.